If you're trying to feel the same old inside, there's a better life. Oh, there's a better life. If you got pain, he's the pain table. If you feel low. Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus para segunda-feira, amém? Já estamos no mês de outubro, a vida está correndo, tudo está acontecendo em ritmo acelerado, amém? Que bom estar aqui com vocês, mais uma vez, para compartilhar das coisas de Deus, daquilo que o Senhor está fazendo em toda a terra. Vamos ao nosso salmo para começar o programa, 119. Pronto? Vamos seguir na leitura do salmo 119. Vamos lá. A tua palavra dura para sempre. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou teu, e tenho procurado obedecer os teus mandamentos. Os maus estão esperando a hora de me matarem, mas eu meditarei nas tuas leis. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. E aí, como é que foi o seu final de semana? Bom dia, Neuza Neves. Encontrar o meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube, você coloca Márcia Entre Nações, não é? E você vai me achar lá, tá bom? Meu canal no YouTube você tem que colocar lá para buscar Márcia Entre Nações. E você vai encontrar todos esses programas, né, que todas as palavras que o Senhor nos tem dado vão estar lá. Hoje nós temos palavra de Deus para compartilhar, notícias ao redor do mundo, enfim, muitas coisas para falar com vocês, coisas boas, coisas nem tão boas, né? Vamos aqui, já começamos com a palavra de Deus, daí a pouquinho nós vamos compartilhar em Provérbios 7. Um grande abraço para você que está sintonizado aí na sua casa, na Rádio Impacto, né? Já esperando que a gente entra nas manhãs de segunda e quarta e sexta-feira às 10 horas da manhã, amém? Para gerar vida para vocês. Bom, uma boa coisa foi falar com o meu pessoal da Bolívia ontem, né? Paula me ligou, Cláudia me chamaram e nós pudemos abençoar as irmãs ali da Bolívia, todo mundo se queixando de muita luta, de muito cansaço, né?
Os dias são dias desafiadores e eu, Senhor, na medida da nossa necessidade, Ele está para derramar forças renovadas, uma unção nova, um vento fresco do Espírito, porque o inimigo nos aperta de todos os lados e nós estamos necessitando deste socorro do Senhor. E Deus, Ele é tão fiel, né, que na medida que as lutas vão ficando mais, como a gente diz, o confronto vai aumentando, o Senhor também vai aumentando sobre nós a graça e o poder. Nós podemos confiar nele. Mas isso, né, não diminui a força que nós temos que ter para levantar, buscar o Senhor, forças para, né, realmente sacudir todo jugo, nos colocar de pé na posição e seguir rumo às promessas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Bem, eu tive notícias também de Venezuela. Eu tenho uma intercessora na Venezuela, a irmã da Lourdes, que é a Beth Sabé, e ela me disse que mandaram ela embora do emprego, que ela é tipo uma missionária lá na Colômbia, né? Mas pega pequenas coisas para fazer. Acabou de entrar. Buenos dias, Beth Sabé. E ela estava me falando, né, da perseguição aos venezuelanos que estão na Colômbia. Uma xenofobia. Que é xenofobia? As pessoas elas ficam com rejeição às pessoas daquele outro povo. Então, não bastasse o sofrimento dos venezuelanos, para onde eles estão indo, onde estão se refugiando, como no caso da Colômbia, eles estão sofrendo perseguição, preconceito, rejeição. Então, isso mostra que nós temos que orar mais e mais pelo povo da Venezuela, né? Além de tudo que eles estão sofrendo, ainda tem mais isso agora. Nós já tivemos hoje de manhã na nossa sala de intercessão, orando por várias situações. Todos nós temos nossos desafios pessoais de oração, pessoas da família que precisam de oração por enfermidades, para a salvação. Mas aquela sala de oração nossa é algo tão especial. Deus nos leva também a interceder pelos povos e nações da terra. No Brasil, que está sendo muito vital, muito necessário nesses dias, a igreja precisa se levantar para interceder pela nação brasileira, pelas autoridades que governam sobre nós. Bom dia, Maria Luísa também já chegou no Face Alive. Bom, Maria Luísa é minha parceira de oração. E hoje nós tivemos um momento, né, muito frutífero. E temos orado também pela liderança na China, pela igreja na China, pelo líder e pelo Partido Comunista. Estamos orando também pelo Erdogan, que é o presidente da Turquia. Este homem ele tem o alvo de reimplantar o califado, onde um califa muçulmano governa, né? Aqueles sonhos de conquista do povo muçulmano, né? Do Islã, que quer controlar, e eles querem controlar ali, começando, né, o Oriente Médio, o controle sobre Israel. Então, esses dias ele diz que Jerusalém pertence aos turcos, porque os turcos já dominaram por 500 anos, eles já governaram sobre Jerusalém, fizeram construções, tem uma série de legados culturais, inclusive dos turcos, desses 500 anos que eles governaram sobre Jerusalém. E ele agora quer voltar. Então, a Turquia é muito perigosa ali no Oriente Médio, ela é bem poderosa em termos de armamento e ele agora começou a reivindicar Jerusalém. É sempre uma batalha por ali, né? Mas vamos aí colocar a Turquia em oração,
para que caiam por terra os objetivos malignos deste homem. Também oramos porque a Armênia e o Azerbaijão, eles entraram em guerra. E esta guerra, de um lado, está sendo alimentada pelos turcos, do outro lado, alimentada pela Rússia. Eles colocam seus armamentos dentro destes países e usam a população para se destruir, né? Tudo por interesses econômicos, interesses político-econômicos. Então, vamos orar que Deus interfira nesta guerra da Armênia com o Azerbaijão, que isso não consiga ir adiante, não consiga usar isso para desestabilizar aquela região, né, que já é tão complicada ali. Agora estão surgindo os acordos de paz e aquela guerra de Ezequiel 37, 38, de Gog e Magog. Muitos dizem que Gog é Rússia, que está no extremo norte. Quando você vai olhar de Jerusalém para norte, você vai achar Moscou, capital da Rússia. Mas ouvi agora, esses dias, que poderá ser Turquia, que Turquia também, quando você olha ao norte, está lá. A Turquia, o norte de Israel. Então, é como um tabuleiro de xadrez, onde você vê as peças se movendo, cada uma se ajustando no lugar. São acontecimentos proféticos que estamos vendo nesses dias, com muitos observadores acompanhando, e isso é importante para nós, esse tipo de informação, para que a gente possa direcionar a nossa intercessão. Também o presidente Trump dos Estados Unidos foi contaminado pelo vírus chinês, né? Realmente a China conseguiu o que queria, né? Conseguiu atingir o presidente dos Estados Unidos, que é um desafio para eles, que se interpõe aos interesses de dominação econômica da China, de dominação comunista, e o vírus, né, atingiu o presidente Trump e contaminou mais 10 pessoas ao redor dele que convivem com ele, inclusive a esposa, e ele teve que realmente ir para o hospital e estava recebendo oxigênio. Mas, né, as notícias são de que esta segunda-feira ele já estaria em condições de voltar à Casa Branca para governar, para continuar, né? Sendo que é um momento assim muito estratégico, porque ele está fazendo campanha eleitoral, as eleições em alguns estados já começaram a acontecer, então temos que orar também pelos Estados Unidos, pelo presidente Trump, porque os seus opositores são também nossos opositores, ok? Porque ele defende uma agenda cristã e os outros defendem uma agenda contrária, exatamente. Como aqui no Brasil, que o presidente Bolsonaro defende uma agenda cristã e o Lula com a sua tropa, os comunistas de plantão, eles defendem uma agenda de comunismo, de destruição da família, de destruição de todo tipo de religião e muito mais, né? Eles implantam a imoralidade para destruir a família, porque a família é um lugar de autoridade, eles não querem, eles querem ser suprema autoridade, até mesmo sobre os filhos, nossos filhos. Amém? E então é necessário que a gente sustente o Bolsonaro em oração com todos que estão com ele, porque eles também estão impedindo o cumprimento desta agendas comunista satânica, que quer, né, um mundo sem Deus, sem moral, sem coisa alguma, onde eles possam, no poder do diabo, né, comandar e continuar reduzindo a humanidade, né, a nada, né, porque o objetivo do diabo é nos destruir. Muito bem, então temos que orar pelo Brasil, orar pelos Estados Unidos, orar pela Turquia, o presidente, o nome dele é Erdogan, orar pela China, o partido chinês, para que Deus possa
intervir, né? Colocar todos esses líderes debaixo da mão poderosa do Senhor, ali por Armênia e Azerbaijão, esta guerra, né? Orar por este acordo de paz que está acontecendo com a intermediação dos Estados Unidos, porque as nações estão se alinhando ali, orar por Israel. Não tem nenhuma nação que esteja isenta, nós precisamos orar pela Venezuela e orar pela Argentina, porque a Argentina, a passos largos, está seguindo o mesmo caminho da Venezuela. Esses malignos comunistas, eles conseguiram tomar o poder na Argentina e estão lá já por algum tempo e estão castigando aquela população. A situação está caótica na Argentina, vamos orar também pela Argentina, mas sempre orando pelo Brasil para que Deus não permita que aqui aconteça o que nós estamos vendo, né, na Venezuela e na Argentina, por exemplo. Estenda também as tuas mãos e os teus olhos sobre a Ásia, a Índia, o Nepal, não é? A situação de perseguição dos cristãos está muito forte na Índia, não é? No Oriente Médio, em todos esses países comunistas. Gente, a igreja é perseguida em cada nação da terra. Esta perseguição tem aumentado, infelizmente, né? Mas a gente sabe que tudo isso, né, é sinal dos tempos, é sinal da batalha que está se tornando cada dia mais intensa. Então, vamos orar pelo Nepal. O Nepal é um dos países mais pobres do mundo, fica coladinho ali na Índia, ao norte da Índia, entre a Índia e a China, espremidinho ali entre as montanhas. O Pico Everest, as montanhas do Himalaia, as mais altas do mundo, no Nepal, ok? E o que acontece? Que ali no Nepal teve enchentes, teve deslizamentos, muitas aldeias de pessoas foram atingidas, morreram numa aldeia 30 pessoas e ficaram ali muitos órfãos, muitas viúvas, sem qualquer condição de sobrevivência. O governo do Nepal não atende à necessidade da população, não é? E além disso, por causa dos deslizamentos, muitos ficaram sem casas, sem moradia, e o inverno está chegando. E o inverno no Nepal são temperaturas muito abaixo de zero. Essas pessoas precisavam, com urgência, um lugar para se abrigar, construir algumas casinhas, algumas choupanas para abrigar essas pessoas. Elas estão numa altitude de mais de 3.000 metros, é um lugar muito gelado, né? É um lugar muito alto, que para a gente tem até dificuldade de respirar, né? E tem ali um missionário, Benjamin, ele está visitando essas comunidades, me falando da necessidade da gente socorrer essas pessoas. Ele levou um saco de arroz para um pastor, pastoreia 9 igrejinhas ali nas montanhas do Nepal, mas ele teve um derrame, estava de bengala, e ele levou um saco de arroz para aquele pastor, levou roupas usadas para distribuir para essas populações que foram vitimadas, né, pelos deslizamentos, enchentes, que não têm o que vestir, não têm o que comer. E ele fica compartilhando comigo essas notícias. E, infelizmente, eu não tenho no momento nenhum recurso para enviar, para socorrê-lo, para dar condição a ele de fazer alguma coisa por essas pessoas. Todo o recurso que nós tínhamos, nós encaminhamos para a pastora Lourdes, na Venezuela, conforme vocês sabem, não é? E agora nós precisamos que vocês comecem a contribuir novamente, que você mande a sua oferta de qualquer valor, ok? Porque precisamos de recursos para ajudar o Benjamin lá no Nepal, para enviar, porque o lockdown vai acabar, o pastor Sobit está pronto, de mochila pronta, para partir para o oeste do Nepal, para as montanhas, para levar o evangelho a áreas não alcançadas. Eles estão clamando por ajuda.
e ele ainda não pôde ir por causa da pandemia, mas quando ele puder ir, eu preciso de recurso, porque fica caro para ele sair nessa missão, né, de ir lá e sondar todas as coisas e ver o que pode ser feito. Amém? E eu conto com vocês para que a gente continue fazendo a obra missionária, continue alcançando as nações para o Senhor. Neuza está dizendo que ela está orando sempre, que ela faz parte da sala de oração de missões nacionais, de 6 a 7, todos os dias estão em oração. E ela quer ser intercessora do grupo também, está pedindo o zap e a agenda, por favor. Neuza, você não está, né, no meu WhatsApp? Por favor, adiciona, ok? Meu WhatsApp é 32 991 95 9489. Depois você vai poder assistir este programa no Facebook, que assim que eu termino eu posto ele no Facebook, depois eu vou postar no YouTube, ok, Neuza? 32, vou repetir, 32 9 91 95 9489. A propósito, a minha agência do Bradesco, Neuza, você já está então no meu WhatsApp, ok? A gente se comunica por lá. A minha agência do Bradesco fechou e transferir as minhas contas para uma outra agência. E nesses dias eu vou começar a passar para você o número da agência e o número da conta nova que você pode contribuir, ok? Mas por enquanto você pode usar esta conta que você já conhece. Mas eu vou começar a passar o número da conta nova para você anotar, para você fazer esta modificação, porque eles deram um tempo para que essa mudança, né, aconteça. Amém? Então, depois eu com certeza vou lembrar mais pedidos de intercessão pelas nações. Inclusive lá em Pacaraima nós temos o pastor Jorge, a pastora Tânia. Eles eram do sul, estão em missão no norte do Brasil há vários anos. Pacaraima ali, fronteira com Venezuela, pertinho, né? Porto Velho, a capital ali de Roraima. E eles têm uma filha com os netos, todos em Roraima. E agora ela contraiu o vírus, mas o vírus fez com que uma diabetes aparecesse nela que nem existia. Enfim, ela está no hospital, o nome dela é Gisele e eles estão pedindo oração. Porque como este casal se envolve muito com a evangelização dos indígenas, abrindo igreja para índios lá no meio da selva amazônica, o inimigo fica furioso e ataca muitas vezes a família. Então, vamos orar pela Gisele, que Deus dê vitória a esse casal que é muito querido. Amém? E que ela consiga aí vencer essa situação, porque quando um cristão vence, todos nós estamos vencendo, não é verdade? A vitória de um é a vitória de todos. Então, eu vou compartilhar com vocês agora, eu gostaria de compartilhar Provérbios 7, mas primeiro nós vamos lá em Josué, porque durante a nossa intercessão desta manhã, o Senhor, o Espírito Santo me trouxe uma palavra em Josué, e é uma palavra sobre intercessão, e eu quero compartilhar com vocês, porque é um maná fresco. Este é um maná fresquinho, né, que acabamos de receber para nos alimentar nesse dia de hoje. Ferido de Deus, se entregou por mim. Josué 3.
É sobre a travessia do Rio Jordão. Deixa eu ver aqui, senão vai dar uma microfonia aqui nisso. Sobre a travessia do Rio Jordão. Josué e o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Todo esse texto de Josué é tão importante, fala de prontidão, fala de obediência, fala de disposição, fala de perseverança, de resiliência. Tantas lições nós podemos extrair daqui. Um povo se levantou para guerrear, para se apropriar das promessas do Senhor. Um povo que havia falhado no passado, mas que se redimiu, não é? Porque a geração passada tinha falhado, morreu no deserto, mas os filhos deles se levantaram como um poderoso exército, já completamente libertos da contaminação do Egito, libertos daquela mente cativa, aquela mente de escravos, não é? E a próxima geração vai ser um poderoso exército pronto para tomar posse da terra prometida. E é esse povo que se levanta de madrugada, eles 3 dias vão e ficam acampados diante do Jordão, contemplando o desafio que eles tinham pela frente, porque o Jordão estava pelas suas ribanceiras, ou seja, era época de cheia, o rio estava transbordando. Deus, quando Ele faz, Ele quer fazer com excelência. Quando Ele quis descer fogo no altar de Elias, Ele mandou que o profeta molhasse tudo, bem molhado, pusesse bastante água, para que as pessoas tivessem certeza de que aquele fogo não era um fenômeno natural, porque se fosse natural, o fogo seria extinto pela água. Mas ele queria que o povo tivesse certeza que aquele fogo que estava descendo era da parte de Deus, era um fogo sobrenatural, que aquilo ali era algo do Espírito de Deus, era algo espiritual, não é? Então, da mesma forma, Deus queria que o povo visse que ele ia abrir o Rio Jordão para que eles passassem e que era uma operação sobrenatural da parte de Deus, aquele para o qual não existem impossíveis. Então, o Senhor escolheu justamente um momento em que o Rio Jordão estava caudaloso, ameaçador aos olhos naturais, para que ele demonstrasse o seu poder, não é? E quando nós vamos nos mover em fé, a primeira coisa que nós precisamos derrotar é o medo. O medo paralisa, o medo demonstra a nossa falta de confiança no Senhor. E sem esta confiança em Deus, sem esta fé nele, nada acontece, nenhum milagre é possível, nenhum livramento é possível. Tudo só é possível a partir do momento em que decidimos confiar no nosso Deus e caminhar em fé. Então ali estava aquele povo. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes, que eram os levitas, carregando a arca da aliança do Senhor. Então, eles tinham que estar atentos, eles tinham que ver, ok? Quando vocês virem que eles estão carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Tinha que estar, né, mais ou menos com tudo arrumado. Começou aí uma expectativa de travessia do Rio Jordão. A fé do povo sendo edificada. Quando vocês virem os sacerdotes levantando, começando a pegar a arca para atravessar, arrumem depressa suas coisas e sigam a arca. Quando vocês virem os sinais dos tempos que Jesus anunciou de que eles estariam voltando, arrumem a sua casa, preparem a sua mochila, porque a nossa partida vai estar próxima, não é verdade? Para entrar de posse também das promessas do Senhor. Prontidão, né? Como Jesus fala, vocês não sabem o momento, estejam prontos. Aqui o povo também não sabia que momento os sacerdotes iam
pegar a arca e se levantar para atravessar o rio. Então, quando se trata das coisas de Deus, nós temos que estar sempre prontos. Nós não sabemos quando as coisas vão acontecer. Então, é por isso que nós temos que estar com a nossa vida certa, correta, limpa, a nossa casa arrumada. Amém? Vamos lá. Então, eles receberam esta ordem. Assim vocês vão ficar sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Então, eles tinham que estar de olho na arca, e a arca é um símbolo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Eles não conheciam o caminho, eles não tinham passado por esse caminho, não sabiam aonde ir. Então, eles tinham que ficar como de olho na arca. Desta maneira, temos que ficar de olho em Jesus Cristo, porque nós também não sabíamos o caminho, não sabíamos para onde ir, até que Jesus entrou na nossa vida, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele nós encontramos o caminho de volta para a casa do Pai. Mas nós temos que nos manter com os nossos olhos fixos nele, ou nós vamos tomar algum atalho sem perceber, e isso vai atrasar a nossa vida, vai causar danos que podem até mesmo ser irreversíveis, ok? Então temos que ficar muito atentos em seguir o caminho, como estamos lendo aqui no Salmo 119, obedecer os mandamentos de Deus, caminhar olhando para a palavra de Deus, não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Crescer em fé, em confiança no nosso Deus. Então aqui vamos. Assim, fiquem de olho na arca, no momento que os sacerdotes se levantarem para seguir com a arca, faz as tuas trouxinhas rápidas aí, se arruma. Assim vocês vão ficar sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Era um caminho novo, não é? Eles iam ter que passar por dentro do Rio Jordão, que estava lotado, estava cheio. Eles iam ter que cortar o Rio Jordão, um caminho providenciado pelo próprio Deus, um caminho sobrenatural para que eles pudessem chegar à terra prometida, a Canaã prometida. Esta é a nossa jornada, a nossa Canaã celestial também. Só que hoje o povo de Deus todo é representado pelos sacerdotes. Nós somos sacerdócio, reino de sacerdotes. Ok? Nós somos os sacerdotes de Deus hoje, aqueles que carregam a arca. Então você pode se colocar no lugar desses sacerdotes que carregaram a arca para atravessar para a terra prometida. Hoje nós somos o sacerdócio do Senhor na terra. E o que é que um sacerdote faz? Ele intercede. Amém? E nós vamos ver isto aqui neste texto. Os sacerdotes são os intercessores. Vamos aqui para frente. Porém, não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Por que é que eles não podiam se chegar muito à arca? Porque todos tinham que enxergar a arca, senão eles iam tampar a visão da arca. Então, eles tinham que manter ali uma certa distância para que todos pudessem ver e seguir a arca. E Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Este é o apelo do Senhor, este é o apelo do Espírito de Deus para as nossas vidas, ainda hoje, que vem ecoando através dos milhares de anos. Arrependam-se, purifiquem-se, estejam prontos para o milagre de Deus, estejam prontos para as grandes coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. Estejam prontos para herdar o reino
de nosso Deus e Pai, prontos para entrar na eternidade com Ele. Isso pode acontecer a qualquer momento na sua vida, você partir desta terra. Ou também pode acontecer a qualquer momento através do arrebatamento da igreja, através da segunda vinda de Jesus, com certeza, não é? Grandes coisas, grandes coisas. Precisamos estar nessa perspectiva de que a qualquer momento nós vamos entrar de posse da promessa de vida eterna, das promessas do Senhor para nós. Então, purifiquem-se, purifiquem-se. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. O intercessor, ele sempre sai na frente. Este é o papel do intercessor, abrir caminho. João Batista é um tipo muito interessante de intercessor, porque ele veio abrindo caminho para Jesus, abrindo caminho para o Senhor passar, abrindo caminho, preparando os corações para que Jesus pudesse vir. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Então o intercessor, ele vai na frente. Só que cada um de nós somos chamados a sermos intercessores, somos sacerdotes. Nós estamos colocados nesta terra, entre o homem e Deus. Se orarmos, a mão do Senhor se move, muda o destino das nações, salva pessoas que não seriam salvas se não houvesse um intercessor que clamasse por elas. O papel da intercessão é vital. Os intercessores, eles são o coração de Deus, ok? Então, eles, iam atravessar o rio e então foi dada a ordem aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão em frente, na frente do povo. Peguem a arca da aliança significa pegar Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo, carregue Jesus Cristo no seu corpo, assim como os levitas carregavam a arca sobre os ombros, né? Isso significa o jugo de Jesus Cristo colocado sobre as nossas vidas. Jesus fala, né, para a gente jogar fora o jugo pesado do mundo e tomar sobre nós o jugo dele, que é leve e suave. Então, os sacerdotes, quando tomavam a arca e colocavam sobre os ombros, eles tomavam o jugo de Jesus Cristo. E o jugo é aquilo que é colocado no animal para fazer com que ele ande num determinado caminho, que ele ande reto no caminho, que ele não se desvie do caminho, que ele olhe somente à sua frente. Então, nós tomamos o jugo de Jesus Cristo. Ali os sacerdotes tomaram a arca sobre os seus ombros, tomaram o jugo de Jesus Cristo e eles foram à frente. Este é o nosso papel. Nós temos que tomar o jugo de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, carregá-lo dentro de nós. E aí nós vamos ser luz para o mundo, luz para alumiar o caminho daqueles que estão andando em trevas e eles não sabem para onde ir, eles não conhecem o caminho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos no mundo para apontar o caminho para os perdidos. Assim, tome a arca da aliança e vá na frente do povo. É difícil, é difícil. O que é que esses sacerdotes, levitas, o que eles tiveram que enfrentar quando eles atravessaram o Jordão não foi fácil, não é? E eles fizeram o que Josué mandou. Josué é um tipo de Cristo. Já falei para vocês, Moisés é um tipo da lei. A lei não capacitou o povo a entrar nas promessas, mas Josué e Jesus é o mesmo nome, é o mesmo significado. Ele sim, pôde conduzir o povo para entrar na terra da promessa. Assim como Jesus é quem nos conduz para entrar na promessa da vida eterna. Bom, por causa daquilo que vou fazer hoje, aí o Senhor disse a Josué, o Senhor falou com Josué, por causa daquilo que vou fazer hoje,
todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água. Eles tinham que ficar com os pés dentro da água, perto da margem do rio. Eles iam começar a entrar no rasinho do rio e parar, ok? Quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e prestem atenção. Isso é uma palavra para nós. Venham cá e prestem atenção. É uma palavra para você que está me ouvindo. Vem aqui, presta atenção, disse o Senhor, naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou dizer. Esse é o texto. Venha cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês vão ficar sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, perizeus, gergazeus, amorreus e jebuseus. Então eles iam entrar na terra, né, atravessar o Jordão com um sinal do poder de Deus para que eles entrassem em fé, para que eles pudessem passar e entrar por fé, que eles não duvidassem do poder de Deus, que Deus estava indo com eles. Amém? Que Deus ia dar a terra para eles conforme o prometido. Então Deus começou fazendo esse grande sinal. Eles vão ver o que eu estou fazendo, né? E vão saber que o Deus vivo está com eles e sem falta vai expulsar esses povos. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Ele é o Senhor de toda a terra. Jesus Cristo, ele é o Senhor de toda a terra. E ele passa à nossa frente, ele marcha à nossa frente. Ele é o general de guerra, nós temos que seguir os passos dele, acompanhá-lo, deixar que ele nos lidere, que ele, né, siga nos levando adiante. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. O rio Jordão é o rio dos novos começos, é um rio que marca o início do ministério de Jesus, o início do ministério de João Batista, ok? O início do ministério de Eliseu. Este rio marca o início de ministérios, de novidade. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel, quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, da água, o Jordão vai parar de correr. E as águas da parte de cima vão ficar amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão, na pior hora, né? Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Eles iam abrindo o caminho, desbravando. Eles tinham que ter mais fé do que todos os outros. Eles tinham que pisar na água em fé de que o rio ia se abrir. Eles iam à frente. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Tem muita revelação aqui, gente, mas nosso tempo não é suficiente. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando a terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão. E ficaram ali, até que todo o povo acabou de passar. A informação que a gente tem é
acho que são milhões de pessoas, se eu não me engano, 6 milhões de pessoas. Você já pensou milhões de pessoas fazendo essa travessia para o outro lado do rio? E os levitas tiveram que se manter ali de pé, não é? De pé, não sei por quanto tempo, por quantas horas, sustentando nos ombros a Arca da Aliança. A presença de Deus era uma arca pesada, era feita de ouro batido, tinha os querubins no tampo dela. Não era uma arca leve de segurar, entendeu? Eles podem ter tido vontade de ir ao banheiro, eles podem ter ficado com fome, eles podem ter ficado com cãibra de tanto ficar ali de pé, mas eles ficaram naquela posição, porque era uma posição do intercessor, uma posição de interceder. Eles ficaram entre. Desculpem. Intercessor significa uma posição de estar entre. Você se coloca entre a necessidade dos homens. Bom dia, Soninha. Você se coloca entre a necessidade dos homens e o recurso que Deus tem para resolver esta situação. O Senhor, ele não age se não houver intercessor, porque o intercessor é aquele que autoriza a ação de Deus. Deus, ele deu a terra aos filhos dos homens e ele não vai agir, ele não vai se intrometer nas coisas dos homens, a não ser quando nós pedimos, né? Quando nós falamos, Senhor, nos ajuda aqui, então, mediante o nosso requerimento, a nossa requisição, Deus libera os exércitos dele, Deus vai entrar com providência, o Senhor vai entrar em ação. Então, aquela presença da arca ali, os sacerdotes no meio do rio, eles estavam entre as águas do Jordão e as pessoas que precisavam passar. Eles estavam entre Deus e os homens. Há um preço alto. Eles estavam cansados, mas eles não podiam baixar a guarda, eles não podiam soltar a arca, eles não podiam deixar a arca no chão. Nós podemos estar exaustos das nossas batalhas de oração, mas nós não podemos sair da posição que Deus nos colocou. Nós carregamos a presença do Deus vivo dentro de nós, nós temos a autoridade do nome de Jesus Cristo na nossa boca, é a nossa palavra tem poder, ela tem autoridade, e sem que os sacerdotes estivessem naquela posição, Deus não poderia ter feito que o povo entrasse de posse da promessa, entendem? Esta é a posição tão vital do intercessor. O intercessor, ele precisa ser corajoso, ele precisa ser o primeiro a crer e botar o pé nas águas e dizer, águas, pela presença do Senhor em mim, pela autoridade daquele que carrega a presença do Deus Altíssimo, eu comando você, em nome de Jesus, águas, abram caminho, porque nós vamos passar para tomar posse da nossa promessa. Os sacerdotes, né, eles param com a arca no meio, eles são intercessores, estão no meio do Jordão, eles enfrentam a cheia. O intercessor, ele tem que ter ousadia, ele não pode dar lugar ao medo, ele caminha pela fé, o intercessor não tem que ter medo de nada, ele não pode ceder às estratégias do inimigo que querem colocar medo. Você vai orar isso? Você vai orar por isso? O inimigo vai te retaliar. Não, nós não temos que temer o inimigo. O Senhor dos Exércitos está do nosso lado, está conosco. Ok? Então, o intercessor, ele precisa ser ousado. Eles ficam ali por horas e horas. Depois eu vou pesquisar isso. Não deu tempo porque o Senhor me deu o texto agora cedo de manhã e eu vim para cá. Eu quero saber mais ou menos quantas pessoas cruzaram o Jordão,
quantas horas eles ficaram ali de pé, por quanto tempo eles tiveram que estar sustentando a arca, sustentando a presença de Deus para apontar o caminho para o povo, para abrir o caminho para o povo. Eles tinham que ser muito resilientes. O que é resiliência? É a capacidade de você ser perseverante, mesmo em meio a uma situação de luta, uma situação difícil, né? Você pode estar com dor, você pode estar com fome, você pode estar cansado, você pode estar desanimado. Você pega tudo o que você está sentindo, coloca num cestinho da carne, coloca de lado e diz: vamos orar. Vamos orar. E na medida em que você coloca os pés na água e você avança para o meio do rio, as águas elas recuam, não é? E você vai ganhar forças, você rompe as defesas do inimigo, você consegue, né, alcançar o alvo da intercessão naquele dia. Entende? Então, não é fácil, não. Mas Deus, Ele nos colocou como sacerdotes. O Senhor conta conosco. Só nós temos a capacidade de ligar os recursos dos céus aqui na terra. E a humanidade está desesperada e precisa de nós. O nosso tempo, né, terminou. A nossa conversa não terminou, o assunto não terminou, mas o tempo foi. E eu creio que você recebeu aí a nossa mensagem. Amém? Quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta. Para a glória do Senhor, fiquem na paz. Deus é o nosso amado, nosso Senhor maravilhoso. Vamos confiar e seguir adiante. Fica na paz. Bênção sobre vocês.